Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Milena. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Muito prazer, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em participar e espero aí contribuir com os ouvintes. Perfeito, com certeza vai contribuir. E aí, antes de tudo, né, pra gente dar um start aqui nesse episódio, eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialidade, na sua especialização. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, comecei bem perdida, nem sabia se era isso realmente que eu queria. Fui mais pela Maria vai com as outras, antes eu ia fazer arquitetura, aí vi que uma pessoa, um amigo, outro ia fazer odonto, falei, vou fazer, vamos ver, acho que vai ser legal esse daí. Comecei a acompanhar um pouco, vendo algumas aulas de alguns colegas, e aí fui me interessando. Eu falo que não foi eu que escolhi a odontologia, ela que me escolheu. Legal. Porque quando eu entrei, esse mundo começou a me abraçar de uma tal forma que hoje não me veria em mais nenhuma outra área. Então, eu cheguei lá toda perdida e a odontologia que me trilhou, que me guiou até aqui. Depois que eu terminei a faculdade, ainda assim, saí perdida do que iria seguir. Então, fiz alguns cursos de harmonização, de lentes, fiz atualização em cirurgia oral menor. Tava ali meio perdida sem saber o que realmente eu queria fazer. Então, falei, vou fazer um pouquinho de tudo, ver o que eu gosto e quem sabe aí depois eu sigo algum caminho para uma especialização, um mestrado, enfim. E fiquei 6 meses, dos meus primeiros 6 meses de formada, fazendo um pouquinho de tudo. E uma coisa que eu percebi é que acaba a gente gerando muitas flechas em direções opostas, a gente não segue uma linha reta. E quando eu comecei a focar mais no que eu realmente queria e direcionar toda a minha atenção, o meu estudo para uma coisa só, eu comecei a abrir novas portas, comecei a enxergar outras coisas diferentes e comecei a me posicionar mais referente a outros colegas. Então, quando eu escolhi seguir a implantodontia, escolhi seguir a cirurgia oral menor, eu direcionei mais o meu público, direcionei mais o meu paciente, consequentemente, tudo isso mudou ao meu redor. O fluxo de pacientes, a referência com os amigos, e isso fez total mudança quando eu direcionei uma área só. Mas, como eu digo, é sempre bom um dentista que se formou agora, a gente saber também fazer de tudo, mas você tem que focar em uma coisa só. Quando a gente foca, a gente nicha o público que a gente quer seguir, o tipo de paciente que a gente quer atrair. Mas isso não deixa de você atender as outras especialidades, como a de clínico geral, que eu ainda faço no consultório, e quando eu preciso de alguma outra especialidade em específico, como endo, orto, tenho colegas que me auxiliam nisso e trabalham para mim fazendo essa outra parte. Legal, doutora. E até entrando num assunto que a galera sempre pergunta, né, quando vem uma dentista aqui, é o medo, né, de ir ao dentista. Eu sempre falo aqui no episódio que eu era uma pessoa que tinha muito medo de ir ao dentista. Como que é pra você lidar com o paciente ali, ter esse tato ali, pra explicar que não é um bicho de 7 cabeças, que é o que ele tá pensando que é? Olha, eu confesso que a parte que eu mais gosto de tratar é lidar com as pessoas e lidar com esse medo e trauma. Porque a minha área, que é de cirurgia, praticamente impossível chegar alguém feliz que vai tirar um dente ou colocar. Assim, todo mundo já começa a pensar no processo cirúrgico, já gera uma angústia, um trauma. Então, eu sempre lido muito bem antes com o paciente, antes da gente realizar a cirurgia. Então, além das consultas de avaliações, eu faço algumas outras consultas que é para o paciente se sentir acolhido e ele se sentir seguro naquele ambiente. Eu faço um trabalho que eu digo que é um trabalho bem humanizado, porque eu trato o paciente desde o atendimento do WhatsApp de uma forma totalmente diferente do convencional. Então, eu conto com a ajuda da minha assistente para fazer essa parte. Ela tem todo o treinamento também para responder muito bem os pacientes. E um diferencial que a gente tem lá no consultório, sempre antes do paciente chegar, a gente manda uma mensagem como ele gostaria de ser recebido.
Então, a gente Legal. tem algumas opções no cardápio de bolo do dia, pão de queijo, um cafezinho, um cappuccino. Uhum. Então, o paciente chega, ele já tem uma mesa posta esperando ele com um recadinho. Isso faz total diferença, que o paciente já se sente importante. Pensar que a gente lembrou dele até nesse simples detalhe. Uhum. Então, antes da consulta, o paciente tem esse momento ali, aconchegante na recepção. Ele vai escutando a música ambiente, tomando seu café, se necessário preenchendo algumas fichas. E aí, quando a gente entra em consulta, que aí acontece toda a mágica que eu tento fazer um atendimento estilo Disney, que é para realmente encantar o paciente, para ele sair dali bem seguro e confiante para realizar os tratamentos comigo. Que legal. Então você traz muito a experiência dele ali para de fato que esse medo diminua, né? E até que alguns mitos, né, que corroboram esse medo ali das pessoas, eu queria que você desmistificasse eles. O que você mais escuta, principalmente numa primeira consulta, e geralmente não é verdade. Olha, todo mundo chega morrendo de medo quando é para fazer uma extração, principalmente de siso, que já sofreu, que dói muito, isso e aquilo, e eu sempre falo que cada experiência se torna única, né? Eu tento trazer não só a experiência do paciente em si no consultório, como técnicas que vão ser minimamente invasivas e que vão ser menos doloridas e menos traumáticas para o paciente. Então, até na hora de anestesiar, eu uso uma técnica que o paciente sente muito menos desconforto. E tem muito lugar que o paciente fala, já chega na cadeira, já anestesia com tudo, já arranca dente, puxa a cabeça para lá e para cá. E eu tento trazer isso de uma forma mais delicada, minimamente invasiva, para que o paciente se sinta mais confortável e que o pós-cirúrgico dele não seja tão traumático, que isso faz toda a diferença. Então, quanto mais a gente mexe ali na cadeira, quanto mais tempo a gente fica, o pós do paciente vai inchar mais, vai ser mais chatinho. E isso eu tento reduzir sempre na consulta. Então, o paciente vem na cabeça achando que vai demorar muito, que vai ser traumático, e eu sempre tento reduzir. Uma coisa que eu também gosto de falar bastante é que as minhas cirurgias eu ganhei muita habilidade com o tempo e com a mão. Então, sisos geralmente, claro que cada caso é um caso, mas casos favoráveis, eu tiro casos de 4 sisos em 40 minutos. E isso não é fazendo correndo. O paciente ali a todo momento eu explico o que a gente vai fazer, a gente vai tirando com cautela, mas um diferencial meu lá no consultório é que realmente as extrações são muito rápidas. E isso também é muito bom para o paciente no pós-operatório. Então, tem casos de pacientes que dá para fazer os 4 de uma vez. Fala, olha, vamos fazer o pós-operatório, vai ser tranquilo, o paciente sente confiança, a gente faz os 4 em 40 minutos. Outros dentes que são mais tranquilos, chega a tirar em 10, 15 minutos um dente. Então, é um diferencial que eu ofereço aí pro meu paciente, que além de ser menos traumático, eu consigo ter essa habilidade aí com o tempo. Que legal. E doutora, muita gente pergunta pra você, posso dar uma anestesia geral ali pra eu só acordar quando tiver tudo pronto? Muito. E tem essa possibilidade ou não? Nossa, geralmente o pessoal já chega lá, eu quero apagar. Não tem como eu apagar e não ver mais nada. Eu falei, olha, não sei se dá não. Se quiser, a gente tenta de uma outra forma. Levando em brincadeira. Mas a gente conta também lá no consultório com óxido nitroso, que é o famoso gás do riso. Então, o paciente ele pode escolher também essa sedação, que é uma sedação consciente, que o paciente fica responsivo a todos os comandos, mas ele diminui algumas sinapses nervosas que vão colaborar para que ele não sinta tanta dor. Então, o gás do riso, que é o óxido nitroso, ajuda bastante a gente no dia a dia, que o paciente vai inalando e a gente vai fazendo toda a cirurgia. Mesmo assim, eu uso ainda as técnicas anestésicas, que isso não anula, e o paciente faz bem mais tranquilo. Quando termina a sedação, assim que a gente desliga o gás, o paciente já volta. Então, é muito rápido, é um procedimento super seguro e que faz toda a diferença no conforto aí pro paciente. Que legal, doutora. E esses medos, né, que as pessoas têm, você acredita que vem de alguma forma ali,
vou dar um exemplo, algum senso comum que a gente tem aqui no Brasil que não é verdade, ou de más experiências, né? Como que você lida ali quando chega um paciente ali com medo? Você acha que essa origem vem da onde? Olha, o que eu percebo, eu não cheguei a viver essa realidade, mas eu percebo que pessoas mais antigas já trazem esse trauma de uma odontologia antiga. Então, que usava sem anestesia, atendimento até sem luva. Já teve paciente meu que eu já fui atendida várias vezes sem luva, sem máscara. E isso não era algo obrigatório antigamente. Então, a gente já tem uma noção por aí como que era. Antes, dificilmente tratava-se um dente. Então, era mais arrancar, tirar e pronto. E daquele jeito um pouco mais bruto. Eu falo que hoje os dentistas devem achar a gente dentistas Nutellas, né? Chegar, fazer todo um cafezinho, isso e aquilo, mas não. E isso é um diferencial, é uma evolução da odontologia. Então, isso mostra o quanto nós evoluímos. A classe lá atrás, o quanto ela passou nesse processo e hoje a gente consegue trazer um tratamento restaurador, um tratamento preventivo, antes mesmo de chegar num tratamento cirúrgico e acolher o paciente, fazer tudo isso com uma humanização e empatia. Um pouco diferente do que as outras pessoas antigamente estavam acostumadas. Então, eu percebo que muitas pessoas trazem traumas passados e, além dessas pessoas mais antigas que já têm esses traumas, as pessoas mais novas, acho que carregam esse mito, esse preconceito na cabeça de que vai ser da mesma forma do que elas passaram. Então, eu gosto de pegar esses tipos de pacientes que passaram por tudo isso ou que têm esse preconceito na cabeça para transformar e ele ver que hoje é totalmente diferente. Perfeito. Antigamente as pessoas talvez só pensavam no procedimento e também não faziam da melhor maneira. Hoje em dia, por exemplo, quando você traz essa experiência que você traz no seu consultório ali, a pessoa também já fica muito mais relaxada ali para fazer a consulta, né? Qual que é o papel, por exemplo, o seu e também do pessoal que trabalha junto com você na sua clínica, para de fato a pessoa se sentir que ela é única, que ela é especial, para ter mais tranquilidade para fazer o procedimento com você? Quando eu penso no paciente, eu tenho que pensar toda na estrutura atrás dele. Como que a gente vai fazer a logística de receber, de atender o pós-operatório, os follow-ups, que tudo isso faz uma diferença. Então, sempre quem trabalha comigo, eu prezo que tenha sempre uma atenção com o paciente, que seja uma pessoa sorridente, que seja uma pessoa leve e que acolha o paciente. Então, hoje eu tenho a Isa que trabalha comigo, ela faz essa parte de me acompanhar durante as consultas e ela está se formando agora e ela vai estar atendendo lá no meu consultório como dentista. Legal. E o que eu falei para ela, o que eu sempre falo para ela é que foi mais que um treinamento todo esse tempo que ela tá comigo. Ela tá enxergando uma vida fora da faculdade, que também na faculdade eles não ensinam isso, de como fazer essa gestão de pacientes, de como acolher, de como receber. Lá a gente aprende a técnica. E não basta ser só técnico, porque o paciente ele não vai te escolher só pelo que você é bom, é pela segurança que você traz para ele. Então, eu sempre falo para ela que todo esse tempo que ela tá comigo, ela tá aprendendo a forma que eu quero que ela faça com os pacientes. Então, ela vai trabalhar para mim, atendendo os meus outros pacientes, só que eu tenho certeza de que ela aprendeu totalmente direito, da forma que eu quero que ela receba esses pacientes. Eu sei que tem um toque meu ali com ela. Ela já sabe todo esse acolhimento, esse encantamento com os pacientes. Perfeito. E quais são as cirurgias, né, que você mais faz ali, que você mais realiza na sua clínica? Faço bastante extração de siso e prótese protocolo. Então, a prótese protocolo é algo que me deixa de olhos, assim, brilhando. A gente transforma a vida dos pacientes. Já tive vários casos de pacientes até que novos, com muita perda dentária, e usando próteses mal adaptadas. Então, prótese que machuca, que na hora de falar cai. E a gente devolver essa estabilidade, essa segurança para sorrir, para mastigar, isso me enche o coração, isso transforma a vida do paciente e é um dos casos que eu mais gosto de fazer.
Que legal. Então, geralmente quando a gente pensa, né, em colocar prótese ali, a gente pensa em uma galera mais velha, né, ali uns 60, 70 para mais, né? Então, existe casos mais com o pessoal ali, uma idade menos avançada? Isso é um mito hoje. Todo mundo acha que prótese é para quem já é mais velho, de idade, mas isso está muito fora do padrão. Uhum. Geralmente eu atendo pacientes até mais novos do que dessa outra idade, dessa terceira idade. Sim. Pacientes que sofreram acidentes, traumas, que não tiveram condições durante a infância, adolescência de cuidar e hoje, tendo a vida transformada, tem dinheiro, condições para fazer todo esse tratamento. Que antes era algo inacessível também, né? Era uma Uhum. odontologia também muito inacessível. Para você tratar o dente era tudo muito caro, difícil. Hoje é totalmente diferente. Então, hoje qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. É um trabalho mais acessível. Uhum. E eu acho que mais do que isso, a mentalidade das pessoas também mudou muito. Então, as pessoas estão prezando em se cuidar mais. Então, a galera aí mais nova estão se cuidando Uhum. e é um tratamento que eu faço com pessoas mais novas. Muito legal, doutora. E até você tocou num ponto muito interessante, né? Que as pessoas antigamente era tudo muito mais caro e também não tinha esse conhecimento. Pro pessoal que tá de casa ali, o que que você recomenda ali de hábitos do dia a dia, que é o feijão com arroz que a pessoa tem que fazer para cuidar bem dos dentes? Indispensável é o uso do fio dental e da escovação, principalmente à noite. À noite eu falo que a gente tem que fazer um skincare aí para as meninas. É o skincare da boca noturna. Porque quando a gente dorme, o pH da nossa saliva, ele altera. Então, fica mais suscetível para as outras bactérias. Então, se a gente não caprichar ali no fio dental, na escovação, consequentemente, isso vai te trazer alguns prejuízos. Então, cárie, restaurações que futuramente vamos precisar fazer. Se a gente prevenir isso antes, a gente está eliminando aí um monte de doença pela frente. Não só a cárie, como algumas doenças periodontais. Perfeito. E você, doutora, que já fez mais de 2.000 cirurgias, né? Como que foi esses desafios? Teve alguma cirurgia que foi marcante ali para você, tanto na evolução ou algo ali que aconteceu que você teve que pensar rápido ali na hora para resolver aquele problema? Queria que você trouxesse um pouquinho mais da sua experiência. Olha, desafios eu falo que a gente tem sempre, porque cirurgia é uma caixa de surpresa. Uhum. A gente tem um planejamento, a gente tem uma previsibilidade, mas cirurgia é sempre uma caixa de surpresa. Então a gente nunca sabe como que vai ser. Tem vezes que a gente começa, o paciente sangra demais, a gente tem que fazer manobras. Um monte de coisa pode acontecer dentro do processo cirúrgico. Agora, um caso que me marcou bastante é um caso de uma paciente muito querida. Ela é uma paciente nova, que ela perdeu todos os dentes. Ela ficou com um dente só em boca. Ela tem 50 anos. É uma paciente que sofreu um acidente de ônibus, estava voltando do trabalho, o ônibus apostando racha com outro ônibus, colidiu. Então, foi bem traumático para ela todo esse processo. Ela teve que começar a usar prótese total e uma parcial, aquelas próteses que tira da boca. Uhum. E ela já estava usando essas próteses há 10 anos. Então, há 10 anos ela vivia com essa insegurança, que ela não conseguia sorrir, que ela não conseguia mastigar, que ela tinha medo de abrir a boca e cair. Porque, querendo ou não, as próteses que não são fixadas nos implantes, elas têm esses movimentos de báscula, que é mexer entre um lado e o outro, ou a chance de cair. E a paciente chegou para mim relatando tudo isso, que já não aguentava mais viver com essas inseguranças. Tinha medo de comer um alimento e a prótese sair junto, de não conseguir morder. A prótese que ela usava já estava totalmente desadaptada, já estava desgastada. E ela ganhou um presente da filha, então foi um anjo aí na vida dela. Eu falei, você não tem uma filha, você tem um anjo, que a filha proporcionou todo esse tratamento para ela, que foi a instalação da prótese protocolo. A gente fez a instalação de 4 implantes, tanto em cima quanto embaixo, e devolvemos a função com a prótese. Então, a prótese protocolo ela é fixada nos implantes, o paciente tem estabilidade para mastigar, para sorrir, ela não sai, não tira. A gente só tem que fazer manutenções a cada 6 meses, igual a limpeza, que a gente tira lá no dentista, faz toda a higienização da prótese. Mas hoje essa paciente, quando eu vejo ela, me enche os olhos, porque ela tá sempre muito sorridente.
E o feedback depois da cirurgia dela foi incrível. Eu tenho até depois nas redes sociais, quem quiser acompanhar um pouquinho, eu contei toda a história dela e foi muito emocionante ela se olhar no espelho a primeira vez. Então, foi muito além da estética, porque era algo que também já incomodava ela. Foi uma qualidade de vida, uma função que a gente devolveu para uma paciente que ainda tem tanta coisa para viver, no auge aí da vida, agora podendo aproveitar isso com muito mais conforto, com muito mais segurança. E ver ela sorridente, todas as consultas, pra mim, me enche o coração. Ela chegou tristinha, com vergonha. A primeira consulta dela, ela chegou morrendo de vergonha, que ela não queria mostrar, porque só tinha sobrado um dente na boca dela e a prótese estava toda desadaptada. Ela, ai, mas eu tô com vergonha. Ai, mas isso é uma queixa também muito dos pacientes que chegam com vergonha de mostrar. E isso é algo que eu tento quebrar entre o paciente, deixar ele confortável para se expor, porque eu sei que isso é muito dolorido também. A gente estar do outro lado acaba sendo um pouco mais fácil, mas quando a gente se coloca no lugar do paciente, você mostrar a sua dor, a sua queixa, e aquele quadro é algo que mexe com a autoestima, mexe muito com a cabeça. Então, eu sei o quanto isso é difícil para a pessoa tomar o primeiro passo de querer ir, de querer mostrar. E só de dela ter conseguido fazer isso na primeira consulta, mesmo toda envergonhada, com medo, insegurança, a gente segurou na mão dela, ela confiou no nosso trabalho e, graças a Deus, conseguimos entregar um sorriso que ela merecia. Que legal, doutora. E essa prótese protocolo? Demora quanto tempo para ficar tudo pronto? A pessoa já tem um resultado imediato? Conta pra gente. A prótese protocolo, ela tem duas formas. Ela tem a carga imediata e tem a carga tardia. Então, vai depender também do quadro do paciente. Tem pacientes que a gente consegue já fazer o caso imediato, porém, tem alguns pacientes que a gente tem que fazer a tardia. E como que funciona? A gente faz as instalações dos implantes, então se o paciente tem algum outro dente que precisa extrair, a gente já extrai, coloca os implantes, regulariza o rebordo ósseo e aí a gente vai para a etapa de moldagem. Logo no momento da cirurgia, a gente já molda, manda para o laboratório protético. Nos casos imediatos, o laboratório faz o protocolo em até 24 horas para estar devolvendo, no máximo uma semana entre as consultas de provas, ajustes e a entrega final. Porque o laboratório ele manda, a gente prova, se precisa ajustar alguma coisa, a gente ajusta e aí entrega dentro até de uma semana. E tem os casos tardios que a gente não consegue reabilitar no mesmo momento da cirurgia por conta da qualidade óssea do paciente. Então, a gente faz as instalações dos implantes, porém, a gente tem que esperar o prazo aí de mais ou menos entre 4 a 6 meses, que é o período de osso-integração do corpo para criar osso ao redor do implante e aí sim a gente consegue colocar essa prótese. Nesse meio tempo, o paciente fica com uma prótese provisória, então ele não sai sem nada, mas a gente não consegue colocar a prótese direta no implante, que a gente precisa que crie esse processo de osso-integração para aí sim colocar a prótese. Mas a gente tem uma grande vantagem de ter alguns produtos biomateriais que nos auxiliam durante a cirurgia, que a gente consegue jogar bastante casos para as cargas imediatas. Perfeito, doutora. E entrando um pouquinho mais no seu negócio em si, quais você acredita ali que são os diferenciais que fez você chegar aonde você chegou, né? Hoje com uma idade ali tão jovem, né? Vamos dizer assim, porque de fato as pessoas chegam ali com o seu consultório, com o tamanho do seu consultório, com 40, 50 anos, né? E você conseguiu fazer isso de uma maneira muito mais rápida. O que você acredita que fez você sair da faculdade, terminar a especialização e já conseguir embalar esse consultório de sucesso? O que eu percebo é que o que me alavancou tudo isso é o marketing pessoal. Então, uma coisa que eu prezo bastante é a minha imagem pessoal e fazer todo o marketing de tudo isso. Uma coisa que eu aprendi, que não basta ser bom, você tem que parecer ser bom também. Então, eu sei que eu sou uma boa dentista, que eu faço um excelente trabalho, mas quem mais sabe disso?
Eu preciso mostrar de alguma forma para essas outras pessoas. E como que eu faço isso? No meu dia a dia, mostrando, trabalhando no Instagram. Então, uma coisa que eu prezo muito hoje é meu Instagram, de mostrar minha rotina, de divulgar os casos, criar toda uma conexão com o público que ali vai se tornar meu paciente. Além de gerar autoridade com os colegas. Então, tem pessoas que se formaram junto comigo, mas que a gente não consegue enxergar todo esse desenvolvimento. E são ótimos profissionais. E o que eu percebo que falta um pouco disso, de alavancar a parte do marketing, do Instagram, que isso vai gerar oportunidades, vai gerar novas conexões que vão trazer para o consultório. Uma coisa que eu faço, eu tô dando curso com o Dr. Giovanni, imersão em cirurgia oral menor. Então, a gente faz todo esse conhecimento da parte técnica da cirurgia, mostrando para os alunos como fazer a extração de sucesso, como ter segurança para fazer isso no consultório. Mas uma coisa que é indispensável que eu dou nessa imersão é uma aula sobre marketing e posicionamento. Então, os alunos, eles têm uma aula bônus que é sobre tudo isso. Eu falo que o Instagram é nosso cartão de visita e que você é a sua própria marca. Então, o seu posicionamento hoje é primordial. E muitas pessoas acham tudo isso, muitas não, mas algumas pessoas julgam ser vaidade. Mas não é vaidade, é posicionamento. Vocês têm que estar bem arrumada, bem vestida para o seu público, para o seu paciente, que isso vai te gerar autoridade, confiança, consequentemente vai te gerar novos caminhos, novas portas, porque vão te olhar com os outros olhos. Exatamente. E também tem que... Tudo isso que você falou tem que estar ligado com o público dessa pessoa, né? Então, muito legal. E como é que você faz ali para conciliar todos esses lados? Que tem a parte ali de ser influencer da sua clínica, né? E também a ser a dentista, né? Ser a pessoa que vai estar lá atendendo os seus pacientes. Como que é conciliar tudo isso no seu dia a dia? É um desafio, viu? Não é fácil, mas eu tento fazer isso desde quando eu estava na faculdade. Então, é uma dica que eu também sempre dou. Comece mesmo sem estar formado, porque o erro das pessoas é você se formar e querer que apareça paciente. Só que não é assim que funciona. A gente sai ao mercado de trabalho, ele te engole. Se você não ir pra cima, não saber se posicionar, você vai ficando pra trás. E aí a gente se forma, já quer que o paciente apareça na nossa cadeira e a gente não sabe como captar o paciente, não sabe como fazer toda essa gestão. Então, desde antes de me formar, eu já mostrava minha rotina de estudos, minha rotina no estágio, mostrava que eu estava buscando conhecimento, fazia cursos extracurriculares, tudo isso gera uma percepção de quem já me seguia e que são hoje os meus pacientes. Muita gente conhecida, muita gente amigos de amigos. E desde a época da faculdade eles estão ali me acompanhando, ver o quanto que eu me empenho para trazer o melhor, o quanto eu faço de estudos, o quanto que eu busco tudo isso desde lá atrás. Então, quando eu me formei, eu já tinha um pouco dessa bagagem sobre marketing, sobre posicionamento, que eu já tentava trabalhar. E tentava fazer isso da forma mais simples possível. Então, é melhor fazer o simples do que não fazer. Então, eu sempre falo para as pessoas, qual que é o seu medo? De não ter um ambiente perfeito, de não ter um cenário ideal. Comece do jeito que você tem, da forma que você consegue, mas só comece, que aos poucos você vai evoluindo e vai melhorando tudo isso. Aí o erro das pessoas é querer estar tudo perfeito, querer ter tudo 100% para começar. Mas não, o ideal é a gente ir começando da forma que dá, da forma que tem e ir desenvolvendo isso. Perfeito. O feito é melhor que perfeito, né? Isso, tirou a palavra da minha boca. Perfeito. E, doutor, eu queria que você falasse também sobre os avanços tecnológicos, né? Vamos cortar aqui. Obrigada. Desculpa. Imagina.
E doutor, eu queria que você também trouxesse a sua visão dos avanços tecnológicos, né? Nos últimos anos teve muito avanço com inteligência artificial, né? Vou dar até um exemplo ali, um molde do aparelho. Antigamente eu usava massinha, hoje em dia já tem um scanner, né, que passa pela boca ali e já é algo muito melhor do que usar aquela Muito. massinha. E eu queria que você trouxesse também a sua visão da sua área. O que vem mudando, quais são os avanços também ali para deixar o pessoal também mais seguro ali na hora de fazer a cirurgia. A odontologia vem inovando não só nisso, na parte que a gente tem conversado agora sobre o encantamento, humanização dos pacientes, mas também nas partes técnicas e o quanto isso agrega valor para o paciente. Hoje o que eu vejo que a gente consegue melhorar muita coisa que antes eram desafios para quem atuava um tempo atrás. Na minha área, o que eu percebo, a gente tem biomateriais que nos ajudam bastante na hora da cirurgia. Um caso bem legal é sobre o LPRF, não sei se você já ouviu falar, que esse tipo de enxerto é um enxerto autógeno que ele é coletado do sangue do paciente e a gente mistura com um biomaterial e assim a gente consegue ganhar uma espessura e uma qualidade de regeneração óssea muito maior do que se a gente fosse usar só um osso sintético convencional. Que legal. Então, com o LPRF, a gente coleta esse sangue do paciente, ele vai para a centrífuga, ele é coletado o plasma dele, que é rico em plaquetas rico em plaquetas e fibrinas, que disso a gente consegue criar um stick bone, que é junto com o material autógeno, que é junto com o biomaterial, e a gente consegue coletar e fazer um trabalho bem bacana aí para o paciente, devolvendo estrutura e regeneração muito mais rápida do que se fosse fazer só um enxerto convencional. E as moldagens é um passo bem legal que os pacientes reclamavam bastante na hora de moldar. Fazer aquela moldagem, sentia uma ânsia, querendo vomitar. E hoje a gente tem os aparelhos que nos auxiliam fazendo toda a parte de escaneamento. Então ficou muito mais prático, fácil e preciso. A gente consegue ter uma precisão muito maior com esses tratamentos usando essas tecnologias. Que legal. E aí, doutor, eu quero tocar num ponto que é bem interessante, que muita gente acaba indo ao dentista, né, ou falando aí sobre o dentista e acaba falando muito da parte estética, né? Então, hoje em dia tem a harmonização, tem o branqueamento, né? Eu queria que você trouxesse a visão do agente transformador. Por quê? Você deu um exemplo muito legal ali de uma mulher que conseguiu, né, ter os dentes novamente ali por meio dos implantes, né? E ela estava sem a função principal ali, né, da boca, de mastigar, de poder comer, né? Eu queria que você trouxesse essa visão também do agente transformador sem ser somente estética. A gente consegue transformar a vida do paciente dando uma qualidade de vida. Além da estética, que é o que a maioria busca hoje, a gente consegue enxergar a dor do paciente, que é sentar num almoço de família e se recusar a comer alguns alimentos com medo de a prótese cair, de não conseguir mastigar, de tirar uma foto sorrindo e a prótese soltar. Então, a gente transforma esses pequenos momentos, que é muito mais do que uma estética. É um momento que o paciente está ali vulnerável, que ele está suscetível a acontecer muitas coisas por conta de uma prótese mal adaptada, por conta de um medo que ele tem de ir ao dentista talvez fazer o tratamento. Então, uma coisa que eu percebo é que também tem muita gente que tem medo de ir ao dentista e ter essa vida transformada, e que poderia estar tendo toda essa qualidade de vida se deixasse de lado esse medo, conhecesse mais essa odontologia humanizada. Então, isso que eu tento trazer nas minhas redes sociais, que é um pouco dessa odontologia humanizada, é para que quebre isso da cabeça do paciente, a questão desse medo todo, desse trauma, porque ele ganhe uma qualidade de vida quebrando essa barreira que está impedindo ele de ser transformado. Perfeito. E quais são as suas recomendações ali para a pessoa ter uma saúde bucal ali boa para passar ali com o dentista uma vez ao ano, duas vezes ao ano, mais? O que você recomenda?
Eu sempre recomendo para os meus pacientes que faça pelo menos um check-up 2 vezes ao ano, então a cada 6 meses. Pra gente fazer um exame radiográfico, ver se tá tudo bem, o que é muito importante, porque tem muito paciente que chega achando que não tem nada e existe muitas doenças silenciosas que pode estar acometendo aí e nem o paciente sequer tem algum sintoma. Então, sempre peço exame radiográfico, faço exame clínico, acompanhamento, e isso é primordial, porque quando a gente conhece o paciente, já tem o histórico todo dele, a gente consegue tratar muito melhor. E quando a gente descobre alguma doença, logo no início é muito mais fácil da gente tratar. Então, quando o paciente vai postergando tudo isso, o problema fica muito maior, para resolver é mais difícil, e isso acaba atrapalhando o paciente, e aí, sendo que isso poderia facilmente ter resolvido lá atrás, em uma simples consulta de acompanhamento. Perfeito. E quais são essas doenças que são mais silenciosas que você comentou? A gente tem algumas doenças que elas podem se formar com cistos e lesões. Esses cistos, eles vão comendo toda a parte óssea. Geralmente elas são bem silenciosas. Quando vai ver, o paciente já está com mobilidade nos dentes, já perdeu muita parte óssea, que aí a gente precisa fazer um ato cirúrgico, remover essa lesão, remover esse cisto e fazer um enxerto para recuperar essa parte que foi perdida. E nesse meio tempo, o paciente pode perder algum dente por conta de não ter essa estrutura óssea. Então, além de ter que repor a parte óssea, talvez o paciente tenha que reabilitar, na verdade, algum dente. E se o paciente não enxerga isso, a lesão, ela vai aumentando, comendo o osso ao redor do dente, e só para quando o paciente aí venha descobrir num achado radiográfico ou quando já aparece um sintoma bem tardio. Perfeito, doutora. E eu queria que você deixasse então um recado para o pessoal de casa que precisa e quer se cuidar mais da saúde bucal, que reflete em todas as áreas da vida da pessoa, né? Pessoa com um sorriso em dia, com certeza, o sorriso abre portas, né? Essa é a verdade. Você pode falar mais pra gente. Eu queria que você trouxesse a sua visão ali, um conselho ali como especialista e também uma pessoa que cuida da sua saúde. Olha, eu deixaria de recado pro pessoal pra gente começar tudo com uma conversa. Muitas pessoas têm esse receio, esse medo. Eu convido os pacientes, os ouvintes, a bater um papo. Eu gosto na primeira consulta, chamar o paciente para tomar um café, a gente conversar, ter uma troca, para o paciente perceber que esse ambiente é totalmente diferente do que ele construiu na cabeça dele. E a gente, tendo esse acompanhamento desde o início, a gente consegue ter uma longevidade aí de um sorriso saudável, sem grandes tratamentos. Eu gosto do paciente que vai a cada 6 meses para fazer uma limpeza e tá tudo bem. Eu sei que esse paciente tá cuidando em casa, sei que tá seguindo as orientações e o máximo que ele precisa fazer comigo é uma limpeza. Então, é bem legal quando a gente tem esse tipo de paciente, que a gente consegue ver que tá dando certo toda essa educação que a gente tenta passar através das consultas ou através das redes sociais, que tá sendo bem aproveitado e ele tá fazendo bem direitinho em casa. Então, convido você a conhecer um pouco mais o consultório, quebrar essa barreira que existe desse medo, desses traumas e ter uma frequência de acompanhamento para que não acometa nenhuma doença aí tardia e que vá trazer todos esses danos. Perfeito. E doutora, quais são suas redes sociais? Aonde que fica o seu consultório para o pessoal que está assistindo até agora e quer ter esse contato mais próximo com você? O meu consultório fica no Tatuapé, na Zona Leste, e estou abrindo uma unidade agora no final do ano maior, estamos em obras, então... Que legal. Tá bastante coisa acontecendo, deixo de convite aí para vocês a inauguração, então vão me acompanhando lá no Instagram, eu vou divulgar aí o dia da inauguração e vocês serão muito bem-vindos, vai ser um prazer recebê-los, conhecer esse novo cantinho que está sendo planejado nos mínimos detalhes para que essa experiência se torne cada vez mais única. E acompanha meu dia a dia através do Instagram, que eu posto bastante a minha rotina, os casos dos meus pacientes, que é no @doutora Milena Ostaisca.
DRA, né? DRA. Isso. DRA Milena.Ostaisca. Perfeito. Vai estar na descrição, né? Mas para quem tá somente ouvindo, né? Já trouxe como que escreve, como que é o seu Instagram. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado ali e que você volte mais vezes também aqui no nosso podcast. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite e espero aí ter ajudado os ouvintes nesse bate-papo pra gente quebrar essas barreiras. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado eu. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!